Olá, tudo bem? O tema desse vídeo são os principais exercícios de treinamento funcional para idosos. A gente vai fazer uma revisão de um texto que está lá no blog do educaçãofisica.com.br, falando sobre treinamento de idosos, e eu vou dar uma comentada em cima desse texto. Tá ok? Então vamos lá. O treinamento funcional para idosos pode ser feito de diversas maneiras, com elástico, cordas, mudas de roupa, livro, cone, banco, cadeira e escadas orientais. O foco, sem dúvida, pessoal, é fazer com que os idosos treinem de uma forma parecida com as atividades de vida diárias que eles realizam. E quanto mais próximos esses exercícios forem de suas atividades cotidianas, melhor será a transferência no desempenho dessas habilidades. Além de educação física, da Faculdade de Educação Física, eu fiz a Faculdade de Fisioterapia. E quando a gente atende idosos, seja para o desempenho físico, até seja para na fisioterapia, na geriatria, eu foco muito em exercícios e movimentos que os idosos fazem no seu dia a dia, para ter justamente essa transferência no desempenho, né? Então, o agachamento é muito utilizado. Eu estou até dando spoiler. O agachamento é muito utilizado porque ele precisa levantar e sentar muitas vezes durante o dia e por aí vai, tá? Para mim, não existe linha melhor de exercício, mas a gente pode listar alguns exercícios que são bastante eficientes para a maioria dos idosos. Então, eu vou listar aqui por capacidade para se ter uma melhor compreensão. Para força muscular nos membros superiores, exercícios como puxadas, remadas, supinos e desenvolvimentos com halteres elásticos podem possibilitar ganhos de força e potência de idosos sendo realizados com contrações rápidas. Vale salientar que ainda que os exercícios do treinamento funcional possuem características multiplanares e multiarticulares, realizados preferencialmente em cadeia cinética fechada, e em alguns momentos o uso de halter pode descaracterizar o treinamento funcional. Por isso, sugiro a utilização de kettlebells, barras e anilhas e ainda medicinal balls como melhor opção. É óbvio que se você só vai ter isso daqui se você já for um estúdio ou se você tiver bastante recurso material. Nem sempre o profissional que lida com treinamento funcional para idosos tem todos esses materiais, né, que são utilizados. Mas é sempre bom saber que a gente pode usar barras, anilhas e medicinal balls para fazer uma cadeia fechada, tá? Exercícios no tronco, de força. Exercícios como ponte frontal e suas variações. Exercícios que foquem na ativação dos músculos do core, que é a região central, né, do corpo, bem como as flexões, extensões e retorções do tronco. Cuidado para não realizar realizar nessas rotações os exageros que podem lesionar nossos idosozinhos, tá? Dê preferência aos exercícios de estabilização nessa região do tronco. Não evitar muito a rotação, evitar muito o movimento que tire dessa estabilização. Membros inferiores, exercícios como agachamento, avanço, sentar e levantar da cadeira, abduções, aduções, extensões e flexões de quadril são muito bem-vindos. Os membros inferiores são os que mais sofrem os declínios fisiológicos do envelhecimento. Desenvolver força e potência nessa região pode melhorar e evitar a perda de funcionalidade dos idosos. Exercícios de equilíbrio. Exercícios de equilíbrio tem como em bases instáveis ou mesmo exercícios unipodais como marcha estacionária, equilibrar-se sobre os calcanhares realizando dorsiflexão, ficar na ponta dos pés, além de melhorar o equilíbrio, pode aumentar a função do sistema proprioceptor e de quebra, desenvolver a funcionalidade de marcha através do fortalecimento dos músculos tibial anterior e tríplice fissural. Então, para o equilíbrio desse membro inferior, pessoal, o que você puder trabalhar a estabilidade da musculatura da perna para baixo, do quadril para baixo, não vou nem dizer da perna para baixo, vou dizer do quadril para baixo, com bozu, com aquelas... Meu Deus, aquela prancha de desequilíbrio, que é como se fosse unipodal, são coisas uma coisa bastante interessante para treinar o equilíbrio do idoso, tá? Exercícios de flexibilidade são importantíssimos, porque evita lesão.
Os idosos possuem déficit de amplitude de movimento devido à perda da flexibilidade. Por isso, alongamentos estáticos e dinâmicos devem ser utilizados, de preferência após a sessão de treino, como estratégia de relaxamento e volta calma. Coordenação motora. Exercícios de coordenação motora feitos, por exemplo, numa escada horizontal ou o uso do chapéu chinês pode ajudar na melhora da coordenação motora grossa, bem como habilidades como tricor e costura pode estimular a coordenação motora fina, bastante prejudicada com o envelhecimento. Dessa coordenação motora aqui, a gente pode utilizar também dentro do treinamento funcional alguns exercícios na escada, né, de agilidade, com ordem. É bastante interessante a coordenação motora de pés para idosos, tá? E o circuito funcional. O treinamento de circuito pode ser realizado também utilizando exercícios funcionais e sua função é melhorar a capacidade aeróbica do idoso, bem como sua resistência muscular. O agachamento. Vamos falar agora dos exercícios por si só. O agachamento. Agachar é um dos movimentos mais funcionais realizados a todo momento do dia. Essa ação trabalha vários músculos dos membros inferiores diretamente ligados à marcha, sentar e levantar de uma cadeira, sofá em cama, por exemplo, saltar um obstáculo como uma poça d'água, subir e descer escadas, etc. Há várias formas de implementar esse exercício na aula, começando com bases estáveis e com apoio, como uma cadeira, segurando o TRX, passando para o agachamento sem apoio e depois com bases instáveis, como o bozu, disco de equilíbrio, e por aí vai. Exercícios de agachamento com cadeira. Posicione-se de costas para a cadeira, simulando o movimento de sentar e levantar. Flexione os joelhos, levante para a posição inicial. Esse é um exemplo, né? Após dominar esse exercício de agachamento com a cadeira, o aluno poderá agachar sem apoio, dando bastante atenção à biomecânica para não haver os exercícios. A biomecânica do exercício aqui, pessoal, para o idoso, para não ter lesão, é igual de uma pessoa adulta, prestando atenção na angulação do pé, com a angulação do joelho, tá? Com a angulação da coluna, sempre prestando atenção a isso. A prancha. A prancha é um exercício para fortalecimento do core ou do núcleo do corpo, que tem como papel fundamental estar na estabilização da coluna, existindo uma prevenção e redução de dores lombares. Se eu estou fortalecendo o core, teoricamente eu estou estabilizando a coluna, né? Como fica cada um do lado, se eu faço se eu estou estabilizando um lado, se eu estou fortalecendo um lado, eu estou estabilizando o outro, tá? E isso pode, claro, ocasionar a redução das dores lombares, porque há um fortalecimento da região. Esse fortalecimento da região lombar acaba agindo como prevenção e redução dessas dores, tá ok? Existem diversas versões para execução da prancha, portanto, você pode escolher qualquer uma que mais se adeque ao seu aluno, né? Um exemplo, prancha com apoio dos joelhos, deitado de barriga para baixo, com pés, joelhos e antebraços apoiados, e levar o tronco do chão a formar uma linha reta do joelho até os ombros. Fique nessa posição por quanto tempo conseguir e vá aumentando o tempo e depois poderá tirar os joelhos do chão, formando uma linha reta dos tornozelos aos ombros. Uma dica aqui é quando você for avaliar o seu idoso, você presta atenção na avaliação, quanto tempo ele consegue ficar sem problema nenhum. São 10 segundos, então você vai começar esse exercício dos 10 segundos. Dia a dia você aumenta 2 segundos, ou você aumenta 5 segundos, você estabelece uma meta para você aumentar, digamos assim, e você vai cumprindo aquilo e aumentando, por exemplo, essa prancha com o apoio dos joelhos. É um exemplo a ser dado. Agora, a caminhada e a corrida não está dentro do treinamento funcional, mas a gente pode colocar dentro do circuito funcional, né? É o exercício aeróbio mais fácil de ser executado, proporcionando benefícios cardiovasculares, podendo evoluir para o trote ou para a corrida. Caminhada ou corrida estacionária era simular a caminhada ou corrida conforme a aptidão do exercício sem sair do lugar. Poderá, após a evolução, simular a caminhada em uma base estável como bozu. Isso a gente pode colocar essa corrida ou caminhada estacionária numa das estações do circuito funcional, tá? O step, plataforma que simula a subida em escadas, podendo ser utilizado como exercício aeróbio muscular,
conforme a altura e o ritmo de execução. Uma variação de step, subida e descida frontal do step. Subir com a perna direita e depois com a esquerda, descer na mesma ordem. Conforme o ritmo, o trabalho pode ser mais aeróbio, demorar mais tempo. Para uma progressão em intensidade maior trabalho muscular, pode ser colocado um step em cima do outro, porque fica mais alto. Né? Você pode alternar essas pernas, você pode mexer nesse ritmo aqui, ó, da perna direita e subir com a esquerda, você pode mexer nisso daqui como você quiser. Tá? Esses são, pessoal, o exercício para membros inferiores. Agora a gente vai para os exercícios de membros superiores. Há várias possibilidades de exercícios para membros superiores, utilizando halteres e faixa elásticas como acessório. Podem ser executados em posição de pé, sentado ou deitado. Tanto na posição de pé ou sentada, podem ser executados sobre bases estáveis, como bozu, disco de equilíbrio e bola suíça, respectivamente. Trabalho para as costas com faixa elástica e bola suíça. Sentado na bola suíça, que pode ser encostado numa parede inicialmente para a gente testar o equilíbrio. Segura a faixa elástica na altura dos ombros com a mesma tensão da largura. Abrir os braços horizontalmente, puxando a faixa de maneira que as mãos fiquem em linha lateralmente pelo corpo. Esse é um exemplo de exercício. Tá? Ponte. Ponte é um exercício bastante utilizado, que a gente utiliza muito no Pilates, mas que pode ser transferido para o funcional. Conforme é executado, pode trabalhar a mobilidade da coluna, mas tem ênfase no trabalho de glúteo e posterior de coxa. Tem várias opções de acessórios para sua execução. Ponte com overball entre os joelhos, deitado de barriga para cima, com os joelhos flexionados, colocar a bola entre os joelhos e manter leve pressão, trabalhando a parte interna da coxa junto, elevar o quadril até formar uma linha reta com os joelhos. Se for pensado em tirar a vértebra por vértebra do chão, trabalhará também uma mobilidade de coluna. Deslocamentos. Deslocamentos em diferentes direções são necessários para coordenação, equilíbrio e agilidade. Desculpa. Deslocamento lateral. Poderá usar uma mini band nos tornozelos e caminhar se deslocando lateralmente entre dois cones, colocado a uma certa distância do outro. Aumentar a intensidade do deslocamento. Deslocamento frente-costas. Colocar 3 cones a uma certa distância um do outro. Deslocar de frente até o cone do meio. Virar de costas e se deslocar ao terceiro cone. Voltar fazendo o mesmo trabalho. Esses são exemplos que são dados. Tá? Há várias possibilidades de exercício, de preferência que trabalhem como uma unidade e não isolem alguma musculatura, pois assim nos aproximando dos exercícios das atividades diárias. O importante é adaptar cada exercício às necessidades do idoso. Para terminar, o treinamento funcional, as ideias do treinamento funcional para idosos, pessoal, são bastante úteis. Tá? Porque a gente vai trabalhar primeiro o centro do corpo e depois a gente vai trabalhando cada região do corpo de uma maneira única, mas sempre pensando no que o idoso vai fazer fora do treinamento. Então, sempre que você for programar um exercício, planejar um exercício de treinamento funcional, de exercício funcional para idoso, pense no que aquele exercício vai ser bom para o seu idoso fora dali. O que ele pode melhorar na sua vida com seu exercício dentro do treinamento funcional. Tem circuito funcional, tem exercício solo, tem exercício combinado de escada com bozu, com equilíbrio, que a gente pode fazer para enriquecer a vida do nosso idoso. Mas o que eu posso fazer, assim, que eu trabalho com tanto a parte física mesmo do idoso, como a parte de recuperação, parte de recuperação física na fisioterapia geriátrica, quanto a parte de idoso, já só para restabelecimento físico ou para condicionamento físico, eles são muito motivados. E sempre quando a gente traz um exercício que ele vai usar na sua vida e a gente consegue fazer essa transferência que eu falei no início desse vídeo, a transferência de função é muito importante, a gente vai estar aumentando e ajudando demais o idoso que procura os nossos serviços. Tá ok? Esse foi mais um vídeo, foi um vídeo comentado de um texto lá do blog do Educação Física AA. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dica, algum comentário sobre esse assunto, quiser colocar aí
nos comentários, eu estou aberta a crítica, a sugestões. Tá ok? Até a próxima!